mais uma vez. A gente estava lembrando agora há pouco, aquela que aconteceu, Cris, lá em Paulista, lembra? Um trator na rodovia, uma van escolar bateu e alunos morreram. E agora, de novo, praticamente do mesmo jeito. Mas como assim, João? Vocês vão entender. Eu vou falar dessa tragédia que aconteceu no início da noite de ontem, em Pedras de Fogo, próximo aqui à capital paraibana. Uma família inteira, pai, mãe e a filhinha, uma criancinha de apenas 5 anos, tinham ido fazer compras em um supermercado em Pedras de Fogo. E na volta se envolveram nesse acidente. Os 3 que vocês estão vendo na tela morreram, gente. A família vinha de carro, um carro de passeio, quando bateu atrás de um carroção, uma carroça que era puxada por um trator. O Jonas Batista, já já eu vou falar, né, o que tem de relação nos dois casos. Eu vou explicar para vocês. Vê agora a reportagem do Jonas Batista que vai contar essa história triste demais na tela. Nós estamos na PB 030, que faz a ligação entre a BR-230 e a cidade de Pedras de Fogo, onde na noite dessa terça-feira, por volta das 6 horas, aconteceu um acidente muito grave. Um carro, uma caminhonete, bateu na traseira de um carroção que era puxado por um trator. O carro é aquele ali, gente, aquela caminhonete vermelha. Nós não vamos nos aproximar porque 3 pessoas morreram nesse acidente e os 3 corpos ainda estão dentro do carro. Inclusive, a perícia está vindo para cá para poder fazer a remoção. Mas a pancada, provavelmente, ela aconteceu mais ou menos no ponto onde o carro ficou estacionado, talvez um pouco antes. E a gente pode observar, olha, que o motorista do carro vermelho, ele freou quando percebeu o carroção na pista, mas não teve jeito. Aí houve a pancada. E aqui, na lateral da pista, olha, a gente tem uma peça que pertence ao retrovisor do carro. Mas aí não teve jeito, a pancada foi muito grande. E o carroção, olha, foi parar lá na frente, aproximadamente uns 50 metros, onde você pode observar aquela luz. A polícia já está no local, a polícia militar foi acionada, as equipes vieram para cá, fizeram isolamento. A polícia civil também já se encontra aqui. Aqui nesse ponto, a gente já tem mais ou menos uma ideia da força da pancada. O teto subiu, ficou completamente destruído. A frente do carro também está completamente destruída. O carro ficou nesse ponto e o carroção está lá na frente. Olha só, gente, onde o carroção veio parar. Como disse a vocês, a pancada muito forte, que inclusive o eixo do carroção praticamente foi arrancado. E como a gente pode observar, a traseira do carroção não tem nenhuma iluminação, a não ser aqueles adesivos refletivos, né? Que refletem a luz quando são iluminados, mas não tem nenhuma iluminação. Ele nos contou que vinha guiando o trator, né, e o reboque, e só sentiu a pancada. Ele disse que sentiu a pancada, o carro vinha no mesmo sentido deles, né, ele quando viu percebeu depois da pancada. Aqui desse ponto, a gente tem uma ideia melhor da força da pancada do carro no carroção. Provavelmente, olha, ele bateu na altura do eixo, porque o carroção é alto, arrancou o eixo traseiro. O trator está com as lâmpadas traseiras acesas, mas essas luzes são no trator, que portanto estavam cobertas pelo carroção. Dá para ter uma ideia da velocidade em que o impacto aconteceu? No momento não, vai ser necessário realizar cálculos e analisar os vestígios coletados no local. Os peritos fizeram todo um levantamento da área, fizeram fotografias, mediram a distância em que o carro ficou, até onde o carroção também ficou fora da pista. E nesse exato momento começa o trabalho pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. Eles vão começar a fazer o desencarceramento das vítimas que estão dentro do carro. Vocês podem observar que o carro ficou bastante estragado, mas eles vão ter que cortar a lanternagem, cortar partes do carro para poder tirar pai, mãe e filha que estão presos e que morreram nesse acidente. Uma coisa lamentável. Eles eram bastante conhecidos aqui na comunidade e moravam num assentamento chamado Amarela. Não temos condições de dizer se ele realmente teve culpa, quem teve culpa, né? Então, nesse momento, como já é tarde, né, todos cansados, ele abalado também, os familiares também muito abalados, então a gente vai colher todas as informações que a gente pôde colher para passar para o Dr. Paulo, para o delegado titular de Pedras de Fogo.
Uma coisa que chama a atenção é que esse acidente aconteceu em uma reta e pela posição que o carro ficou, a impressão que a gente tem é que a pancada foi exatamente no centro da pista, bem no meio. Porque, como a gente pode observar, olha, a lateral do lado do carona ficou completamente destruída. E o teto, inclusive, o óculos que segura o para-brisa, ele foi arrancado. Aí a gente pode observar o carro completamente destruído. E a impressão que eu tenho, que a gente tem, como eu disse a vocês, é que a pancada foi toda nessa lateral, justamente do lado do carona. E a gente observando direitinho aqui, olha, é que a gente vê como a pancada foi forte e o estrago que aconteceu. Sabe? Olha só, os airbags, eles dispararam, foram acionados devido à pancada, mas a pancada foi muito grande. A mãe e a filha vinham no banco do carona e o pai estava dirigindo. Eles foram identificados como sendo Levi Gomes Alves, o pai, a mãe Elisânia Lima Gomes Alves e a filha Jamile do Nascimento Gomes, de apenas 5 anos. Os corpos já foram levados para João Pessoa para serem examinados no Departamento de Medicina Legal. Foi um choque grande e estamos aqui, né? Preste a isso aí. Uma porcaria dessa aqui, sem iluminação nenhuma. Aí, perdi minha irmã, minha sobrinha, meu cunhado. Quer dizer, por modo de um imbecil, que isso é um imbecil. Mas é assim mesmo, né? A gente só tem que pedir força a Deus, para Deus confortar nossos corações, deixar as autoridades fazer o serviço dela, né? E ver o que pode ser feito. Uma coisa eu tenho a dizer, que perdi minha família, minha irmã, minha sobrinha, meu cunhado, e não traí eles mais. Mas não é assim não. Segundo o próprio tio da criança disse agora, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Já é o segundo caso, só esse ano que a gente mostra aqui, de carros, veículos pesados na rodovia, à noite principalmente, que para mim tinha que ser proibido, se não é proibido, rodando à noite numa rodovia. Olha só essa imagem, segura aqui, ó, Taubaté. Você está vendo só a escuridão que é numa rodovia como essa? Essa é a PB 030. Olha a escuridão. Mas, João, atrás da carroça, aquele carroção, tem aquele adesivo. Você só vai ver o adesivo quando o farol bater nele. Se estiver próximo do veículo, próximo dessa carroça. Aí o farol enxergou, ele vai iluminar. Do contrário, você não vê. Só vai ver quando estiver em cima. E foi o que aconteceu. Aí você acha que o Levi, que era o pai dessa família, que morreu no acidente, você acha que ele ia conseguir desviar? Ele até tentou desviar, tirando ali o lado dele e pegou onde estavam a esposa e a filha. Tá aqui, ó, a Lisana e também a Jamile. Pai, mãe e filha. Tragédia, a família inteira morreu nesse acidente por falta de prudência. Alguém tem que ser responsabilizado por essa morte, por essa tragédia. Um trator desse, como aquele lá em Paulista, lembra, ô Thiago? Lá em Paulista, uma máquina gigante também rodando na rodovia, sem iluminação nenhuma, a van escolar bateu, crianças morreram. E agora a cena se repete, só que aqui, em Pedras de Fogo. Olha o trator aqui, ó, puxando essa carroça sem nenhuma iluminação e acabou tirando a vida de uma família inteirinha. Quem é o responsável por isso? Quem é o dono desse trator? Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Não é assim não, como disse o tio. Ah, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Isso não pode acontecer. Veículo desse tamanho, pesado, não pode rodar durante a noite numa rodovia escura como essa e ainda sem iluminação. Eu estou falando de uma tragédia, gente. Uma família inteira morta, uma criança de 5 aninhos. Não é possível não.